Sejam bem-vindos. Amém. Ah, ótimo aqui. Ótimo, muito bom. Que Amém. bom aqui falar com vocês, ter esse contato com as irmãs. Verdade, eu tô animada. Eu também. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Amém. Jesus, Bem-vindas. obrigada, Senhor. Amém. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, Amém. de falar com as irmãs, de ter esse contato, de ter essa comunhão. Amém. Ó, Senhor, com todas as pessoas, Senhor, Sim. que estão entrando. Ó, Senhor Jesus, nós somos gratas a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Amém, Senhor Jesus. Jesus. Amém. Olha, tem uma falando que tá Ó, mudo. Senhor. Vocês estão ouvindo a Tá mudo? gente? Vamos ver aqui. Vamos, esses primeiros minutinhos aqui é para a gente testar mesmo. Isso. Então, por Bom, favor, falem com a gente se vocês estão ouvindo, se o som tá bom. Amém, isso. amém. Amém. Ó, pra mim eu tô ouvindo a Ana. Ótimo, eu também estou te ouvindo bem. Aí vamos saber se os irmãos estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos e Amém. bem-vindas. Isso. Ótimo. Ó, que legal, a Vera respondeu aqui Tá para todo mundo? nós. Angélica também, áudio perfeito. Ai, que bom, gente. Ok, Aí vocês vão ótimo. participando e a gente vai sabendo se está dando certo. Tudo isso é Isso. novo, né? Começando agora, essa quarentena, essa coisa toda do digital, de live. Então, a gente quer saber se vocês estão bem. Olha que legal, Santa Maria, gente de outros lugares, não só de Belo Horizonte. Né? Isso, muito bom. Que bênção. Bom, gente. Oh, Jesus. Pode continuar. Bom, Então tá, olha só, a gente já vai começar então. A gente entrou até um pouquinho antes para as irmãs irem entrando, os irmãos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O tema hoje que a gente vai trazer aqui é a respeito da administração financeira, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Com essa questão da quarentena, com essa questão da pandemia. E agora, e o financeiro, né? E o Senhor também tem uma palavra para nós, uma ajuda para nós a esse respeito. Então, nós estamos aqui como servas eu vou. para poder compartilhar um Amém. pouquinho da nossa experiência, eu e a irmã Renata. A gente também vai se apresentar aqui. Então, espero que seja útil e edificante para vocês, tá? Nós vamos estar aqui por Amém. 30 minutos e depois, ao final, vão ter perguntas. E fiquem até o final, porque nós teremos dicas super práticas, tá? Então, fiquem até o final, mandem perguntas aqui, porque a gente vai responder depois, beleza? Então Isso. tá. E se a gente não falar da pergunta, Isso, né? Você manda mais de uma vez, porque nem sempre a gente consegue ler tudo, tá, né? Enquanto Joia? a gente está falando. Isso, exatamente. Vamos lá. Eu sou a Ana, Ana Martins, meu nome. Sou daqui de Belo Horizonte mesmo. Sou fruto aqui do cuidado dos irmãos aqui da igreja, do que desde pequititinha. E graças ao Senhor, estou aqui para poder servir os irmãos, tá? Eu trabalho hoje, eu tenho uma empresa, eu trabalho na área de tecnologia, na área de inovação, e essa questão financeira aí está sempre do meu dia a dia. Então, eu espero poder ajudar as irmãs aqui, tá bom? Bom, eu sou Renata Coutinho, estou na igreja em Belo Horizonte, já tem aí uns 12 anos, né? E muito bem cuidada também por todos. E minha formação é em economia. Também tenho especialização na área de educação financeira e hoje eu trabalho com orientação de famílias, principalmente com pessoas que sofreram grandes rupturas. Esse pode ser o caso agora, né, para muita gente. Então, é com esse público que eu normalmente trabalho Ótimo. já há algum tempo. Bom saber que aqui, ó, gente, nós estamos com um especialista aqui, hein? Então, ó, dedinho nervoso fazendo pergunta. Vamos aproveitar a irmã Renata aqui que tem essa. Olha, e eu tô vendo aqui gente de Barão de Cocais, que é a cidade que eu tenho muitos clientes, acompanho muito de perto, Barão de Cocais, Nova Lima, Brumadinho. Ó, que bem. Amém. Muita gente conhecida aqui, que delícia, né? Sentir um pouquinho do calor dos irmãos. Isso é verdade. Então vamos lá.
Bom, o primeiro tópico que a gente separou para poder colocar aqui para vocês, depois da apresentação, é para a gente aqui desmistificar algumas crenças limitantes. Nós estamos falando aqui de administração financeira, é claro que a gente vai tratar essa situação agora que a gente está vivendo, do Covid, de tudo isso, mas é uma questão para depois também. Então, o assunto que a gente vai falar aqui não é só agora, não, é para depois também, tá bom? E para isso a gente precisa desmistificar algumas questões. A gente vem de uma cultura, inclusive aqui no Brasil, influenciada por várias questões, eu não vou ficar entrando nisso agora, da gente às vezes achar que dinheiro em si é pecado, que é errado você querer ter recursos financeiros, você se esmerar em administrar recursos financeiros. E se a gente tem essa mentalidade, a gente não consegue avançar nessa questão e vira e mexe a gente pode ficar tendo dificuldade de pagar uma conta, se endividando por causa disso. E às vezes algumas pessoas, alguns irmãos, irmãs, eu não sei se alguém está ouvindo já teve essa mentalidade de que é pecado eu pedir mais recursos para Deus, eu orar sobre isso, ou querer estudar sobre isso. Aí, assim, é humilde, tipo assim, é quase que bíblico ser pobre, assim, sabe? Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho isso. Infelizmente. Porque, olha só, quando a gente olha, por exemplo, o caso de Abraão, raciocina comigo. Abraão saiu, ele é chamado de pai da fé, certo? Ok, ele tinha fé e ele andava por fé. Mas isso quer dizer que ele não tinha recurso? Não, pelo contrário, ele ficou rico, gente. Entendeu? Teve até confusão lá com o sobrinho dele por causa de propriedade. Então, assim, falar que você é uma pessoa de fé não significa que você não possa ter recursos. Quer dizer que a sua esperança não está nos bens, não está nos recursos. E isso são coisas diferentes. Então, essa é a primeira crença limitante. Por que eu falo de crença limitante? Aquilo que a gente acredita que está na nossa cabeça e que nos limita de alguma maneira, entendeu? Então, isso a gente precisa afastar um pouquinho. Ó, se alguém pensa assim, faz assim, ó, tipo, Isso. afasta esse pensamento. Porque... Reprograma isso. Reprograma isso. Por quê? Porque o Senhor, pelo contrário, imagina, todas as parábolas é o Senhor dando alguma coisa para alguém e tem que administrar bem aquilo. Alguém manda, o Senhor entrega alguma coisa para alguém, você tem que multiplicar aquilo. Gente, olha só o nosso... Isso. Não, olha só o nosso Deus, que maravilhoso. Ele fala de uma semente dando a 100... Como é que é? A 30? A 30 por 1. A 60? A 100 por 1. E a 100. Não, isso é um princípio que o Senhor também quer que a gente administre bem, claro, o nosso tempo, o dia a dia na nossa casa. E se tem recursos nas nossas mãos, nós também devemos ser fiéis. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O segundo ponto, que agora, e depois que eu falar esse segundo ponto, a irmã Renata já vai começar a falar algumas coisas bem legais aqui também. Eu espero que vocês estejam gostando até agora do que estão ouvindo. É sobre o cenário que a gente está vivendo aqui atualmente. Então, vamos lá. Gente, a gente pode aprender as coisas pela dor ou pelo amor, né? Então... Nossa... Mas em tudo a gente pode aprender. Verdade, verdade. E aí, o que está rolando? Por causa dessa situação, muitas pessoas não têm uma reserva. Não tem ali um pouquinho de dinheiro juntado. Então, se você não tem isso, assim, poxa, isso independente de ser pela dor ou pelo amor, vamos falar um pouco sobre isso agora. E não se preocupe, tá, irmãos e irmãs? Isso não pode ser, não é um problema só de algum de vocês aqui que porventura não tenha guardado nada. Eu vou trazer um dado assustador para vocês aqui agora. Olha só. Apenas 6% da população brasileira poupa. Senhor Jesus! Tipo assim, será que é só quem tem muito dinheiro que poupa? Não, isso não. Isso aí é... Todas as pessoas podem poupar, podem ver como fazer uma reserva, alguma coisa. Ah, irmã, mas como assim? Você está falando para mim que eu tenho que ficar guardando dinheiro, eu tenho que viver o hoje, que não sei o quê. Não, gente, são coisas diferentes, tá?
Você fazer Exatamente. uma reserva, você ter aí uma coisa que tipo um centro de emergência, né? Um fundo de emergência, uma caixinha de Isso. emergência, isso é prudência. E o Senhor nos ensina a prudência. Então, é, vamos aproveitar agora esse cenário que a gente está na dor, que muita gente foi pego de surpresa, e aprender isso que é para a vida inteira. Então, apenas 6% da população brasileira tem esse costume de fazer algum tipo de reserva. E olha só outro dado bem. Nossa, esse eu fiquei triste. A gente estava conversando, né, Renata, esses dias, e ela me contou isso. Olha isso, gente. 66% da população brasileira está endividada. Isso quer dizer, não é que a pessoa tem uma dívida e está administrando, não. Endividado quer dizer que a pessoa não está conseguindo administrar suas dívidas. E, gente, se você está com algum problema financeiro, a gente está falando disso daqui porque o Senhor, ele se preocupa com o nosso corpo, alma e espírito, né? Nosso ser tripartido. Se a gente está com algum problema financeiro, isso também pode acarretar problemas de autoestima. Isso pode acarretar Problemas no problemas no casamento. casamento. Olha, terça-feira teve a live do Ai, Camila, foi maravilhosa. maravilhosa, falando sobre casamento. Mas se tem um problema financeiro, agora que está todo mundo dentro de casa, tem que arrumar assunto para falar? Vamos falar das dívidas, gente? Não, pelo amor de Deus, vamos melhorar aqui e trazer outras coisas. Então, a questão financeira, ela é relevante. Às vezes tem algum irmão ou irmã que está passando por uma situação financeira, entra até cabisbaixo no local de reunião, não consegue olhar os irmãos no olho, tem vergonha de ir lá na frente compartilhar. Então, falar da questão financeira tem tudo a ver com falar com o cuidado do nosso espírito, alma e corpo. Tem a ver também com o nosso dia a dia, assim, sabe? Então, vamos relacionar todas as coisas para que vocês possam realmente pegar o máximo aqui desse conteúdo. Então, beleza, é isso. Agora com a Renata. Bom, bom, como a gente está falando aqui dentro do Instagram do Ministério de Mulheres, então a gente precisa tocar um pouco na questão de como é que é a dinâmica, né, da vida da igreja. A maioria aqui já conhece, né? A gente tem aí uma série de compromissos, temos conferências internacionais, conferências de adolescentes, né? Nós temos muitos compromissos com a obra mesmo no exterior, né? Onde a gente envia recursos para estar sustentando, né, as igrejas menores. A gente tem as ofertas da construção. Tem ofertas diversas para vários outros momentos e como administrar, como conseguir administrar todas estas coisas, né? Tudo depende da minha prioridade, né? De como é que eu vou administrar isso dentro do meu orçamento. E além da questão das conferências, irmãs, a gente também tem muitos sonhos, né, para realizar. E aí, como é que eu administro tantas coisas, né? Às vezes eu não tenho um salário tão alto, o meu rendimento é pouco e eu olho para aquela situação toda, como fazer com tudo isso? Verdade. Né? Tudo passa, primeiro, irmãos, pelo planejamento. É necessário que a gente estabeleça um planejamento. Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito de citar, que é em Provérbios 21:5, que fala sobre os planos bem elaborados. A própria Bíblia diz que eles levam à fartura. Então, quer dizer, a questão não é o quanto você ganha. A questão é qual é a prioridade que você dá para todas essas questões dentro do seu orçamento. Né? Não adianta a gente pensar assim, tem conferência e lá, quando chegar lá em janeiro, que tem que fazer, né, em dezembro, que tem que fazer a inscrição, eu me preocupar com isso. Muitas vezes não vai encaixar. Né? Ou então, eu fazer isso pior, né? Lá chegar, eu por exemplo, pagar a inscrição e não pensar como é que eu vou, né? Não reservar já uma parte do orçamento para isso. Né? Não saber o quanto você vai gastar. Por quê? Não
simplesmente falando que Deus vai cuidar, que as coisas vão se resolver. Porque, na verdade, Deus deseja que nós tomemos nota antes, que nós nos planejemos. Né? Essa é uma necessidade do Senhor. Quando Ele nos dá alguma coisa, o objetivo é fazer com que nós mesmos administremos essas coisas. Então, tudo isso, irmãos, faz parte do que o Senhor nos encomendou, nos incumbiu. Essa é a palavra, né? A questão da administração, ela também é uma incumbência do Senhor. E se a gente for até a Bíblia, se a gente for observar os princípios bíblicos, inclusive há mais versículos bíblicos na Bíblia sobre administração financeira e do que sobre amor, por exemplo. Não é administração financeira, não, administração de recursos. E, Ana, eu não tô te ouvindo agora, inclusive. Não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo normal. Porque quando você falou, eu vi, eu não ouvi, agora eu ouvi. Agora, você tá me ouvindo? Então, agora sim. Então, você vê que esse é um tema recorrente, que Deus, ele fala em Mateus, tem várias parábolas, a parábola dos trabalhadores, a parábola dos talentos, tudo isso diz respeito à questão da administração. E como eu vou fazer para realizar os meus sonhos, para ir às conferências ou para realizar qualquer outra coisa que não faz parte ali do meu dia a dia, né? Eu preciso primeiro separar essa parte. Uhum. Dentro do meu orçamento, isso tem que ter prioridade. Os meus sonhos, as ofertas, as conferências, né, a vida normal da igreja, os meus sonhos, eles precisam ser priorizados. Né? Tem muita gente que fala assim, eu gostaria de comprar uma casa, eu gostaria de comprar um carro, mas ele nunca começa. Uhum. Olha, se você pode economizar R$100 por mês para sua casa, economiza R$100 por mês. Uhum. Né? E aí você pensa assim, R$100 é muito pouco. Mas e aí? Às vezes você passa 10, 20 anos de casado... Sem economizar nada, né? Sem economizar nada. E aí? Né? Você nunca se planeja, você nunca coloca isso como prioridade. E uma outra coisa, o que eu gostaria de deixar muito gravado aqui comprometa-se. Comprometa-se com os seus sonhos, comprometa-se com esse planejamento, com a vida da igreja, né, com as ofertas, comprometa-se. E com os dízimos, né, isso aí é a primeira coisa mesmo. O Senhor tem que ter a primazia em todas as nossas coisas. Então, priorize, comprometa-se. Né? E depois de você retirar já esse valor, seja para conferência, seja para os seus sonhos, aí você ajusta o seu padrão de vida. Ali dentro daquele orçamento que você vai ter. Né? Em educação financeira, e isso é bíblico também, a Bíblia mesmo fala, né, que a gente não deve comer tudo. A gente precisa deixar uma parte da semente para que ela seja plantada. Né? E é importante que eu viva dentro do meu padrão de vida, do padrão que a minha renda comporte. Verdade. Então, a gente precisa estar sempre abaixo. É como a Ana, que tem muita experiência com essa questão de empresa, né? Sabe muito bem do fluxo de caixa. Eu sempre falo que a nossa vida pessoal tem que ser como a da empresa. O fluxo de caixa ele tem que estar bem alinhado. O que entra não pode ser menor do que aquilo que sai. Então, eu não tenho controle sobre o que entra muitas vezes, né? Eu preciso trabalhar e muitas vezes eu não ganho o que eu desejo. Uhum. Mas eu tenho total controle sobre aquilo que sai. Isso. Inclusive, gente, agora, anota aí. Cada um pega um papel, uma caneta, que nós vamos falar dicas práticas agora, ó.
dever aí, tá bom? Coisas bem práticas. Até agora a gente trouxe muitos princípios, tiramos algumas crenças limitantes, trouxemos questões bíblicas para que os irmãos percebam que isso também é uma coisa que o Senhor quer cuidar na nossa vida, mas agora é dica prática. Papel e caneta na mão e vamos lá. Primeira coisa que eu quero estimular cada um de vocês a fazer, encorajar aqui fortemente. Ó, isso faz parte do se comprometer, hein, gente? Então vamos lá. Papel e caneta. Eu quero saber quem é que está se comprometendo aí. Boa, vamos nos comprometer. Começa a levantar a mãozinha aí. Quem é que vai ser comprometido? Isso, exatamente. Então, olha só. Primeira coisa, com papel e caneta na mão. Não precisa ser agora, tá, irmãos? Mas, irmãs, se comprometa. Esse momento para você poder fazer depois. Coloca aí num papel, em 2 colunas, aquilo que você... o quanto que você ganha, qual que é a sua renda. Ah, eu vendo várias coisas, eu sou autônomo, tal, sua renda média aí, mais ou menos. E do outro lado, que é a parte que agora é mais dolorida, e eu preciso do comprometimento, é você escrever as suas despesas. O que significa isso? Escrever num papel onde que o dinheiro vaza, onde que o dinheiro sai, entendeu? Então, é claro, gente, tem coisas que gastam mesmo, conta de energia, internet, às vezes, mas agora nessa quarentena todo mundo tá, às vezes aumentou um plano de internet, não sei como é que tá isso aí não, mas depois nós vamos falar sobre isso. Alimentação, quando vai fazer a compra do supermercado, o que você gasta com higiene, o que você gasta com limpeza, faz ali grupos de gastos e coloca mais ou menos aí o tanto que você está gastando com cada uma dessas coisas. Inclusive existem várias ferramentas, né, aplicativos que você pode categorizar cada compra, mas agora nós estamos fazendo uma coisa mais genérica, mas que já vai trazer resultado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Escreva num papel, entendeu? Olha só, até coloquei alguns exemplos aqui. Higiene pessoal, limpeza, combustível, internet. E aqui, ó, vocês vão criar uma caixinha aí, que é a caixinha do ninguém é de ferro. O que significa isso? Significa aquele negócio que você vai lá e compra e fala, mas eu também sou filho de Deus, entendeu? Eu também tenho que comprar isso, eu mereço, entendeu? Eu posso. Aí quando você vai ver, seu salário foi todo embora e você não sabe para onde estão as coisas, entendeu? Então, assim, coloca aí, galera, a caixinha do ninguém é de ferro, entendeu? Que aí você vai ver o tanto que às vezes você gasta e nem vê. Ah, é uma bala, é um chocolate, ah, eu não sei o quê. E você vai gastando, vai gastando. Então tá bom. Então, feito isso, agora Renata vai trazer mais coisa prática aqui, que essa ferramenta vai ser muito útil para vocês, tá? Eu sempre oriento as pessoas a ser bem sincera, ser bem real. Inclusive, Ana, eu observo muito quando eu começo a acompanhar as famílias, e aí quando eu pergunto assim, quanto que você ganha? Aí a pessoa fala assim, eu ganho R$ 1.200. Aí você vai olhar, tá lá, tá R$ 1.200 na carteira dela, mas não é aquilo que ela ganha. Chega na mão dela, né? Isso que você quer dizer. Exatamente. Tá. Não é o líquido. Tá. Sabe? Depois que vem esse dinheiro, tem vários descontos. E aí, se a pessoa já se programa para isso, né? Como, eu ganho 1.200, mas o que cai bruto lá na conta dela é muito menor, ela já está gastando, ela já está com uma previsão de gasto acima daquilo que ela pode. Né? Então, a primeira coisa é seja real. Né? Nesse momento, é melhor você jogar para baixo do que jogar para cima. Verdade. Né? E um item muito importante e que é o que mais vem, né, dentro de tudo isso que a gente está passando, e eu vejo muito isso na fala dos irmãos que estão à nossa frente também, é a questão de simplicidade. Verdade. Sabe? Nada mais importante do que você ser simples. Gente, a gente é tão complexo, né? O homem, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso. Exatamente, é só assim, eu preciso, e aí você vive o tempo inteiro precisando das coisas, e quando você vai olhar mesmo, você tem aí, eu que tenho um filho pequeno, né? Você olha para as coisas, pro tanto de item que a gente vai acumulando, né? Que as crianças, e muitas vezes aquilo ali nem é utilizado.
né? Então a gente precisa nos libertar, né? Nos libertar das coisas que vão acumulando sobre nós, né? O excesso de compras, excesso de supérfluo, excesso de gastos desnecessários. Em casa, a gente tem, inclusive tem um estudo que demonstra que em casa a gente tem, em geral, excessos da ordem de 20 a 50%. Nossa, Né? dá pra cortar coisa demais, Brasil. E isso é um estudo, tá, Uhum. gente? Pode procurar. E é onde está a maior parte do nosso orçamento, né? Está dentro da nossa casa. Então, aquilo que você falou, Ana, que eu posso, muitas vezes a gente se esconde atrás, né? Eu posso tomar um banho de 40 minutos, né? Eu trabalhei demais. Eu posso comprar isso. Mas é comida. Tá, mas realmente é necessário? Eu tenho um cliente, ele é muito simples. E ele, assim, ele é um rapaz que é um senhor, na verdade. Ele administra muito bem as Que coisas, legal. sabe? E ele fala assim, Renata, eu tenho quarta série, mas eu tenho uma coisa que eu estabeleci pra mim. Eu sempre pergunto, quando a minha esposa quer comprar alguma coisa, eu falo com ela, você precisa? Não, você necessita? Ou ele fala assim, ou você precisa. Que ele fala que necessidade é uma coisa, às vezes você acha que precisa daquilo. Não, mas será que você realmente Tem a necessita? necessidade. Sabe? É diferente. Às vezes, na sua cabeça, você precisa mesmo, mas é necessário isso. Então, Não, a eu gente achei legal você precisa... falar que ele só tem quarta série, que às vezes o pessoal fica achando, não, esse negócio de administração financeira é só para quem estudou lá fora, fez faculdade. Não, né? Qualquer pessoa pode ter Não mesmo. buscar esse conhecimento, às vezes na internet, em live, aqui a gente, né? Os irmãos estão Na trazendo na vida, vida. sabe? Isso, gente, tudo que eu aprendi dentro da faculdade, na verdade, eu só validei. Porque eu tenho, desde em casa, meu pai, ele tem sétima série. E foi em casa mesmo que eu aprendi com ele, sabe? Ele nunca viveu acima das possibilidades. E ele, quando eu nasci, ele tinha um salário de faxineiro. E minha mãe não trabalhava fora. Ele cuidou de 4 filhos, Olha só. inclusive ajudou a gente a pagar a faculdade e tudo mais com um salário. Depois ele se tornou metalúrgico. Mas, e nunca nos faltou nada. Que bênção. Né? Você tem mais alguma dica Essa questão prática aí de mesmo. economia? Então vamos lá. Eu tenho sim, dicas, gente, que inclusive eu passei por isso. Legal. Há 2 semanas atrás, eu comecei, também faço meu orçamento sempre, estou sempre atenta, né, na questão do meu orçamento, e aí eu olhei para as minhas contas e falei assim, olha, eu vou procurar oportunidade de redução. Então, a primeira delas foi a internet. Primeiro, eu preciso agora, eu tenho trabalhado de casa, eu acredito que muita gente agora está trabalhando em casa, e eu olhei para a internet e falei, tinha um plano de 35 megas, mas quando eu ia atender os clientes ficava travando, e eu pagava R$109. Daí, eu liguei na operadora e falei que eu gostaria de ir lá para o setor de negociação para redução desse valor. Eu falei com eles que eu precisava também de uma internet mais rápida. E aí eu consegui 120 megas por R$99. Olha! E isso eu orientei vários clientes. Gente, agora é o momento da gente usar o nosso poder de negociação. Exatamente. Né? Principalmente com as empresas maiores. Todo mundo tem que dar a sua contribuição. Então, está na hora da gente achar as oportunidades. Né? Negociar lá com o telefone, com a internet, controlar a luz. Né? A tendência agora é que as contas fiquem mais altas, mas a gente precisa procurar as oportunidades. Outra grande oportunidade de economizar é na alimentação. No supermercado, né? Na hora de pegar o carrinho lá. Exatamente. Fazer a sua lista. Não, ainda mais agora, que a gente não pode ficar desfilando mesmo, né? Indo ao supermercado. Tem que ser muito objetivo, vai com a sua listinha. Sim. E pensa que
é necessário descascar mais e abrir menos. Nossa, gente, anota essa frase que eu achei o Essa, máximo quando a gente estava conversando. Fala de novo aí, Renata. descascar mais e abrir O menos. que significa Então, isso? a gente precisa se focar nos alimentos naturais, né? Nas frutas, nos legumes, nos alimentos da época, tá? Que eles vão estar mais baratos, são mais saudáveis. Abrir menos embalagem. A gente tem muita a ilusão de que os produtos industrializados são mais baratos, né? Ah, é mais barato comprar um suco de caixinha do que fazer um suco de laranja. Tá, mas será que isso é verdade? Uhum, Né? Será por exemplo, se a laranja vai ficar mais cara, compra o limão, compra o uhum, maracujá, né? Isso vai ser mais saudável, isso vai ser mais econômico, uhum. e vai trazer uma série de benefícios para a família. Vai Verdade. proporcionar também a oportunidade de você preparar, né, com mais qualidade o seu alimento, o alimento da sua família, chamar os filhos, né, o marido ou quem quer que seja ali para a cozinha, ou então deixar o marido na cozinha para ele aprender também. Ai, mas teus maridos parece que é chefe de cozinha, né? Todo mundo super bem. Eu falo, não vai, pelo amor de Deus. Ai, ai. Uma dica legal que a Thaís está dando aqui, Verdade. gente, não ir de fome, com fome, de fome. Não ir com fome, pelo Nunca, amor de Deus. nunca mesmo, gente. Por favor, nada disso. Você come uma banana, você come um biscoito antes de sair de casa, toma sua água, não vá Exatamente. com sede, tá? Porque senão você vai olhar ali para quem gosta de refrigerante, olha para aquela Coca-Cola ali Verdade. e fica com sede, compra. Exatamente. Gente, já estamos concluindo aqui os nossos. Está faltando mais uns 3 minutinhos para terminar, então a gente vai dar mais algumas dicas práticas. E aí já vão colocando perguntas aqui, tá bom? Tem caixinha de perguntas aqui, vocês podem colocar, ou então aqui nos comentários. Eu já vi que teve gente que pediu para a gente enviar essa planilha que eu falei. Eu vou ver se eu acho aqui na internet e Eu disponibilizo. Ah, tenho, então sim. legal. Então pode pedir direto no Instagram Mas da irmã aqui, Renata. só uma coisa, gente. Eu tenho um caderninho, sim. Eu trabalho com os meus clientes com um caderninho. Isso aqui, gente, é muito mais prático do que às vezes você abrir uma É, né? planilha. Não tá Tá vendo? Não vendo todo precisa dia. ser. Se você não tem um caderninho, coloca uma folha. Mas o importante é que ela esteja sempre com você. Quando você vai Legal. fazer compra, anota ali, Uhum. tá? Coloca na sua carteira para você não perder o controle. Uhum. Mas quem tiver interesse na planilha pode pedir depois daqui, mandar uma mensagem lá no privado para a irmã Renata aqui Isso. e aí ela manda para vocês, tá bom? Então vamos lá. Outra dica prática, gente, é a questão de você conseguir algum tipo de receita nesse momento. A gente não acabou de falar que a gente fica acumulando coisa demais? Olha só a estatística que a Renata trouxe pra gente. 40%, 30%, 50% pode ser coisas acumuladas que a gente não está usando. E se você abrir lá o site do Alugator ou então OLX e colocar suas coisas para poder vender, gente, imagina se não der um trocado no meio dessa quarentena, no meio dessa crise toda. Então, tem Exatamente. várias ferramentas que você pode usar para poder fazer vendas. Então, vender no Mercado Livre. Então, lembra desse site? Você fala assim, gente, eu tô aqui com não sei o que parado na minha casa, um cortador de grama. Antigamente eu morava numa casa, agora eu moro num prédio e tem um cortador de grama. Então, gente, vende esse cortador de grama, Olha, entendeu? isso. Desapega, gente, desapega. Então, dá uma Desapega. olhada em brechós, roupa, assim, sabe, pra você poder colocar, para poder vender, tudo. Ou então sites de permuta. Às vezes você está precisando comprar um negócio. Mas quem sabe você não consegue fazer uma permuta? Ou então às vezes você está precisando comprar um negócio. Mas precisa ser novo? Precisa? Pode não precisar, gente. Compra um negócio usado aí. Não tem problema nenhum, não. Quanta coisa boa que existe. E, Ótimo mesmo. então ficam essas dicas de plataformas, tá bom? Então, próxima dica aí, Tá. muito importante é E essa para finalizar com a Renata. tá. Outra coisa é que a gente, né, tem que aproveitar o momento para engajar toda a família Boa. nessa meta de economia, de novo estilo de vida. Então, gente, é importante você envolver as crianças, envolver os adolescentes. Eu tenho certeza
que muitos aqui nunca perguntaram para os seus filhos quais são os sonhos deles, né? O que que eles querem realizar, o que que eles gostariam, né, de fazer. Então, é um momento agora de você engajar, né, toda a família, colocar as metas, colocar as contas em cima da mesa, olhar para a conta de luz e colocar a meta de redução nessa conta. Olha, nós vamos economizar aqui 20%. Então, minha conta é de R$ 100. Nós vamos economizar R$ 20 nessa conta aqui. Então, coloca as crianças, pega um cofrinho e seja bem lúdico, né? Ou com os adolescentes também. Os adultos, eles já podem ter lá sua conta no banco, né? Então, guarde esse dinheiro no banco em aplicações que não sejam poupança. Pelo amor de Deus, gente. Segura essa aí. Poupança não. Poupança não. Poupança não. E, ó, eu quero saber se alguém não vai se engajar. Por exemplo, se você falar com seu filho, olha, a economia que tiver dentro dessa conta de luz, eu vou destinar para o seu cofrinho. Isso. Ao invés de você ficar batendo na porta do menino, né? E você pode bater enquanto você estiver em casa. E na hora que você sair, ele não vai estar ali. Você não vai estar ali e ele vai estar com o tempo todo disponível. Então, engaje ele, coloque essa meta para a família, ó, vamos reduzir no supermercado. E aí destine, gente, já prioriza isso, coloca isso no cofrinho, já guarda isso na sua conta para os seus sonhos, tá? Coloque como. Não deixe as coisas sem uma meta. Todos nós temos uma meta, né? E isso o Paulo falava muito disso, né? Nós não corremos sem meta. Exatamente. Então é importante a gente planejar, a gente estabelecer metas. E basicamente é isso que a gente planejou para falar aqui com vocês hoje. Isso. Tá bom? Temos perguntas, várias pessoas pedindo a famosa planilha. Gente, ela falou que com um caderninho já resolve, mas pode mandar mensagem lá no privado para a irmã Renata que ela vai ver. Vamos ver, temos perguntas aqui. Alguém tem alguma Lilian coisa? Falando aqui que Matheus vendeu 2 Nerfs, né? Brinquedos aqui, ótimo. Legal. Deixa eu ver aqui que eu não consegui pegar se teve mais. Descascar mais e abrir menos, os famosos salgadinhos, os famosos latinhas. Gente, Verdade. Vamos terminar com isso, fazer mais coisas. O que mais que tem por aqui? Se tem alguma pergunta que passou, vocês podem colocar. Isso. Aqui que a gente... Bom, eu não vi nenhuma pergunta, eu só vi mesmo as irmãs contribuindo. Amém. Muito obrigada, viu, irmãs, pela presença de vocês, pelo carinho. A gente teve vários agradecimentos aqui. Muito, muito obrigada, de verdade, tá? Foi um prazer estar aqui à tarde com vocês. E eu espero de verdade que o Senhor tenha falado um pouquinho de aspectos práticos no coração de vocês. Isso, eu travei, né? A minha imagem, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu não sei como é que eu destravo.